Olá a todos, meu nome é Walter Ishikawa. Vamos iniciar agora a nossa palestra sobre genética de cores em cruzamentos de caramujos. Muito obrigado pelo convite, queria agradecer especialmente o Hélio e o Gustavo pela possibilidade de estar aqui trocando experiência com todos vocês. Então vamos lá então. Inicialmente, só gostaria de comentar o que vamos abordar na palestra de hoje. Vamos abordar essencialmente dois tipos de caramujos ornamentais, justamente os caramujos ornamentais mais comuns no comércio, que seriam as ampulares e os caramujos planorbídeos, Ramshorns. Tá ok? Acho que isso representa uma vasta maioria dos caramujos ornamentais disponíveis no mercado de aquarismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Talvez seja interessante uma rápida introdução a respeito de que espécies estaremos falando. Inicialmente em relação à ampulária, também chamado popularmente de Apple Snail, frequentemente na internet encontramos essa espécie referida como Pomacea bridgesii. Isso é um erro. Okay? Aqui é um exemplo de uma página da internet, identificando essa espécie como bridgesii. Na realidade, hoje a gente sabe que a espécie correta da ampulária mais comumente encontrada no mercado é a Pomacea difusa. Isso é informação relativamente recente. Aqui eu cito um trecho de um artigo científico do Dr. Reis, de 2009, mostrando que a bridgesii frequentemente é confundida com a difusa. Ela é muito parecida morfologicamente. Até pouco tempo atrás elas eram consideradas subespécies. Hoje se sabe que são espécies distintas, baseado principalmente em análises genéticas. E a bridgesii é uma espécie muito rara, mesmo na natureza. Ela é encontrada principalmente na região da Bolívia, então é muito improvável que ela esteja presente em aquários ornamentais. Aqui uma das poucas fotos disponíveis da verdadeira bridgesii, à esquerda, essas duas imagens novamente cedidas pelo Dr. Reis, e aqui à direita um exemplo da difusa selvagem. É uma espécie invasora na Flórida, nos Estados Unidos, cedida pelo nosso colega Bill Frank. Então, realmente, a morfologia delas é muito parecida. É muito difícil, baseado somente na concha, distinguir as duas espécies. Mas, hoje a gente sabe, baseado em informações moleculares, de que são espécies distintas e que a espécie ornamental, com aquela grande vasta variedade de cores, é a Pomacea difusa e não a bridgesii. Em relação aos planorbídeos, a situação é um pouquinho mais complicada. Aqui um exemplo de uma grande variedade de planorbídeos coloridos. Inclusive essa foto foi cedida pelo Andrew Hill, que foi o colega alemão que desenvolveu várias dessas variedades. A azul, por exemplo, foi desenvolvida por esse nosso colega alemão através de criação seletiva. Então vamos tentar entender então que espécie que é o Ramshorn ornamental. Novamente uma grande confusão na internet. Aqui dois exemplos de um site japonês, identificando o Ramshorn, no caso a variedade vermelha, como Indoplanorbis. E um erro mais comum ainda, muitas informações na internet identificam ela como Planorbis. Aqui um site norte-americano, chamando ela de Planorbis rubrum. Vejam que interessante, este nome, Planorbis rubrum, nem sequer existe. É uma invenção, se até colocar em itálico para parecer de verdade, mas esse nome científico simplesmente não existe. A rubrum, literalmente vermelho, né, mas foi uma invenção, talvez até de lojistas, né, de criadores, para classificar essa variedade vermelha do Ramshorn. Então vamos tentar entender então que espécie que é o planorbídeo comumente encontrado em lojas de aquário. Um pequeno parênteses, por que elas são vermelhas? Isso talvez seja um ponto interessante de ser discutido. Elas são vermelhas pela presença no sangue, ou no caso da hemolinfa, de hemoglobina, que é uma proteína, uma macromolécula, né, que contém ferro, que é encontrada também em sangue de vertebrados, que é justamente a molécula que deixa o sangue vermelho. Então ela auxilia o transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. Então ela é frequentemente encontrada, especialmente em espécies adaptadas a locais com pouco oxigênio. Como a gente comentou, os planorbídeos, muitos deles, especialmente os de maiores dimensões, mostram esse aspecto vermelho pela hemoglobina. Mas um outro exemplo bem conhecido por aquaristas são os bloodworms, as larvas de várias espécies de mosquitos quironomídeos, mosquitos que não picam, que não são hematófagos, que na fase de larva eles têm essa bela coloração vermelha justamente pela presença de hemoglobina. Elas são muito utilizadas como alimentos vivos, né, como todos vocês devem saber. E tem vários outros exemplos. Só como curiosidade, esse é um verme abissal,
Ele é encontrado próximo de fontes termais, em grandes profundidades marinhas, que ela também mostra a presença de hemoglobina na sua hemolinfa. Quando não tem pigmento melânico na pele, a hemoglobina fica bem mais evidente, né? O vermelho do sangue acaba ficando bem mais evidente. Então, em indivíduos albinos, você acaba tendo uma exacerbação, uma maior expressão, não é expressão, mas ele fica mais evidente a coloração vermelha do sangue ou da hemolinfa. Isso fica claro, por exemplo, em várias espécies disponíveis em aquarismo. Aqui um exemplo de uma coridora albina. Vejam que ela não tem a pigmentação escura no corpo dela, mas ela também mostra esse olho vermelho, porque na região posterior do olho também existe uma camada densa de melanina, na região da coroide. Então, já que não há essa camada escura, o olho ele aparece de cor vermelha também. Isso é bem evidente, por exemplo, em camundongos usados em laboratório, como nessa foto aqui inferior à direita. E existe albinismo também em seres humanos, em outros vertebrados também. Aqui, como curiosidade, uma foto do cantor Salif Keita. Tem vários outros artistas, né, que são albinos, né, talvez o mais conhecido seja o Johnny Winter, né, um bluseiro, um guitarrista norte-americano, que eles também têm cabelos brancos, uma pele mais pálida, avermelhada e o olho vermelho. Isso acontece também em vários outros animais também, e como a gente vai ver, inclusive em caramujos. Então, voltando à espécie do caramujo ornamental planorbídeo. Então, que espécie se trata? Então, vamos tentar entender quais são as espécies encontradas na natureza de planorbídeos que têm a coloração vermelha pela presença de hemoglobina. No Brasil, só existe um grupo, um gênero de planorbídeo vermelho, que é a Bionfalaria. Muitas dessas espécies são vetoras de esquistossomose, como todos vocês devem saber. Em Portugal, tem duas espécies nativas, na verdade, dois gêneros nativos que têm hemoglobina na hemolinfa, que é o Planorbis e o Planorbarius. Só que tanto no Brasil quanto em Portugal, existe na natureza também a espécie exótica Planorbella, antigamente chamada de Elissoma, que é um gênero norte-americano. Ele é muito comum na região da Flórida e ele é presente como espécie exótica tanto no Brasil quanto em Portugal. Então existem essas possibilidades em relação aos planorbídeos ornamentais. Pode ser a Bionfalaria, pode ser a Planorbella, e especialmente em Portugal pode ser também a Planorbis, Planorbarius e a Planorbella exótica novamente. Como eu comentei para vocês, geralmente na internet se encontra que os planorbídeos ornamentais são Planorbis. Tá, ok? Isso é bem improvável. Antes de mais nada, já tentando entender a biologia desses caramujos, a gente sabe que tanto o Planorbis quanto o Planorbarius são espécies de águas frias. Isso já é bem demonstrado em laboratório. Aqui, por exemplo, um trabalho já relativamente antigo, de 94, mostrando que a temperatura ideal para crescimento do Planorbarius é por volta de 21 graus e o Planorbis por volta de 19 graus. É uma temperatura muito mais baixa do que corriqueiramente encontrada em aquários ornamentais. Então, essas duas espécies, especialmente na Europa, realmente são comuns na natureza. E são comuns também como invasores, só que de lagos externos, lagos ornamentais ao ar livre, onde a temperatura é mais baixa. Quando introduzidos no aquário, mesmo que seja acidentalmente, é pouco provável que eles sobrevivam, porque não se trata da temperatura ideal para o seu desenvolvimento ou reprodução. Então, já de cara, a gente sabe que provavelmente não é nem o Planorbis, nem o Planorbarius. Como é que a gente sai dessa? A gente pode dissecar esses caramujos, porque apesar da concha ser muito parecida entre, por exemplo, esses quatro gêneros, a anatomia interna é diferente. Isso já é muito bem demonstrado já em vários trabalhos, né, científicos, né? Inclusive o Bionfalaria é muito estudado no Brasil, justamente por ser um vetor da esquistossomose. Então, a anatomia interna dos quatro gêneros são bem diferentes. Vamos brincar então de dissecção então, né? Então, esse é um trabalho interessante que a nossa equipe fez, no Brasil mesmo, de pegar alguns caramujos ornamentais e algumas espécies encontradas na natureza e dissecar eles e tentar identificar a espécie. Então, esse é um Planorbídeo, um Ramshorn selvagem, coletado no interior de São Paulo, na região de Campinas, Vinhedo. Dissecando-se esses animais, a gente tem esse aspecto, então mostrando várias estruturas anatômicas, e no caso dos planorbídeos é muito importante essa região aqui, que são os órgãos genitais. A gente usa também a região do oviduto, etc., mas é fundamental uma caracterização precisa da anatomia desta região aqui.
Então, dissecamos também um Red Ramshorn, um vermelho, uma variedade vermelha ornamental comprada em lojas, ok? E nesse caso foi mais fácil, porque a gente conseguiu classificar ela, identificar ela como a glabrata, Bionfalaria glabrata, que ela tem um aspecto bem típico na crista renal. Então a gente nem precisou dissecar o resto da anatomia. Só o início da dissecção já foi suficiente para definitivamente fechar a identificação como um glabrata. Ou seja, olha que interessante, a Bionfalaria glabrata é o principal vetor de esquistossomose no Brasil. Então a espécie vendida em lojas, a espécie ornamental, bonita, vermelha, que é vendida abertamente, livremente, é um vetor de esquistossomose. Outro vetor que também é comumente encontrado na natureza é o Tenagóphila, que, de novo, olha que interessante, é a segunda espécie encontrada em lojas, como o Red Ramshorn, como o planorbídeo albino. Não vamos ter muito tempo de discutir isso, mas apesar dos dois serem vetores de esquistossomose, a chance de contaminação de aquaristas é mínima, porque, lembrando do ciclo de vida do esquistossoma, há necessidade do ciclo completo. Então, o verme, numa determinada fase, ele penetra o caramujo e se desenvolve dentro do caramujo e é liberado na água. Então, se não houver descarga de esgoto não tratado no local onde esse caramujo foi coletado, não há possibilidade de ele vir infectado com esquistossomose. Então, não é para se assustar. A chance de manipular esse caramujo ou manipular a água e se contaminar é muito, muito pequena. Ok? Mas é fundamental, por outro lado, que todos os aquaristas saibam que os caramujos ornamentais albinos vermelhos são os dois vetores principais de esquistossomose, porque precisa tomar muito cuidado no descarte desses caramujos, descartar água, descartar plantas podadas e o próprio animal na natureza. Não se deve nunca jogar esses animais ou a água diretamente em locais onde eles possam atingir outros corpos d'água. Esgoto, por exemplo, riachos, porque há a chance de criar um foco na natureza, potencial foco de esquistossomose. Em relação a essa identificação, na verdade a gente está um pouquinho atrasado. Olhando a literatura científica, já se sabe há muito tempo que essas variedades ornamentais são vetores. Então aqui eu cito dois, ou na realidade 3 trabalhos. Veja só que interessante, antigos, 86, 93, 90, já demonstrando que as bionfalarias ornamentais compradas em lojas são variedades albinas de glabrata e tenagóphila. Tem um trecho interessante, deixa eu ver se eu localizo aqui. Veja que interessante, esse artigo está em inglês, mas eles até ficam surpresos que essas variedades albinas sejam vendidas como espécies ornamentais, como pets, como animais ornamentais. Então já se sabia, e conversando com alguns colegas profissionais do Fiocruz, por exemplo, existe uma ideia de uma campanha de conscientização de aquaristas e até alguns colegas que defendem que essas espécies sejam proibidas. De novo, não pelo risco de contaminação de aquaristas, mas pela possibilidade, pelo risco de disseminar esses caramujos, que são potenciais vetores, na natureza. Tá ok? Prosseguindo então, e o Blue? E a variedade azul do Ramshorn? Essa espécie também foi dissecada. Então aqui eu tenho na imagem à direita o azul dissecado. A região somente os órgãos genitais masculinos, né? A bainha do pênis, o canal deferente, o prepúcio, porque essa região, novamente, é fundamental para essa correta identificação. Então, voltando para aquelas 4 possibilidades, Bionfalaria, Planorbella, Planorbis e Indoplanorbis, então essa região é claramente diferente. Tá? Eu destacaria essa região da bainha do pênis, que veja que no Planorbella ela é extremamente arredondada, inflada e curta. Vejam como ela é totalmente diferente da estrutura no Bionfalaria, aqui, identificado como BP, bainha do pênis. Aqui no Planorbis, identificado como PHT, na realidade uma abreviação de, se eu não me engano, de faloteca. E aqui no Indoplanorbis, essa estrutura longa, que está identificada como PS, de pênis Schelt. Então, é muito diferente. Então, é muito fácil fazer a identificação baseada nessa região do Planorbella. E, como era de se esperar, esse foi o aspecto do Blue. Tá ok? A bainha do pênis definitivamente caracterizando ela como Planorbella. Vejam como é diferente do Red, a bainha do pênis mais longa, muito parecida não, compatível com um Bionfalaria. Então o Red
concluindo, o Red Ramshorn no Brasil, só deixando claro, muito claro isso, no Brasil, ela é uma Bionfalaria. Glabrata nas espécies de São Paulo e Minas Gerais e Tenagófila nas espécies de Santa Catarina. Pelo menos, essas são as espécies confirmadas, as localidades confirmadas onde exemplares foram dissecados. Então isso deve valer para o resto do Brasil também. Ou é glabrata ou é Tenagófila. Então são vetores de esquistomose. Então muito cuidado com descartes desses animais, de podas de plantas, etc. Tá? E é interessante porque ela é uma espécie diferente do blue e do pink. Então se você criar no Brasil um red junto com um blue ou um pink, elas não vão se misturar, não vão cruzar, porque são espécies diferentes, são gêneros diferentes, inclusive. Né? Só tomar cuidado que isso não vale em outros países. Né? Então, dependendo de onde você estiver, Estados Unidos ou Europa, o red ele vai ser também da mesma espécie do blue e do pink. Aqui eu tenho um exemplo do Planet Inverts, do site original em inglês, mostrando um duri, um Planorbella duri albino, variedade vermelha. Então eu acredito que em Portugal os red também sejam Planorbella, mas no Brasil são gêneros diferentes. Em relação ao blue, a espécie é o Planorbella duri, que é uma espécie norte-americana. Na verdade, eu não tenho certeza se isso vale para outros países. Eu acredito que sim, porque a mesma espécie disponível no Brasil, de blue e pink, é a mesma espécie que é criada e extensamente exportada para outros países, disponível na América do Norte, na Europa, etc. Então, eu tenho quase certeza que o duri em Portugal também vai ser, o blue também vai ser o duri na população de Portugal. Eu sei que na Alemanha eles foram dissecados e confirmou-se a identidade como Planorbella duri. Eu não tenho certeza em Portugal, mas eu acho que posso garantir com uma boa margem de segurança de que mesmo em Portugal se trate do Planorbella duri e não do Planorbis, como a maioria das fontes da internet citam. Tá ok? Então no Brasil e possivelmente em outros países, então de novo é uma espécie diferente do red no Brasil, só que é a mesma espécie do pink. Então se você criar um blue com um pink, eles vão cruzar, eles vão se misturar mesmo. Tá? Depois a gente vai tentar entender o que acontece quando se mistura. Não vai sair um azul rosado, tá ok? Isso vai ser bem interessante na parte da genética. Então vamos lá genética agora então. Então eu só queria de novo fazer uma rápida introdução daquela parte chata, né, que a gente aprende no colégio, aquelas noções básicas de genética. O que é um genótipo, o que é um fenótipo, que isso vai ser fundamental para a gente entender o que a gente vai abordar daqui para frente, tá ok? Quando a gente fala em genótipo, a gente está falando da constituição genética do indivíduo, ou seja, quais são os genes que ele possui. E o fenótipo é a característica evidente naquele indivíduo, né? Morfológica, fisiológica, comportamental. Quer dizer, nem sempre são características muito visíveis. Pode ser eventualmente a presença de uma proteína, alguma característica microscópica, mas de qualquer forma é a expressão final da informação genética no indivíduo, tá ok? Então, cor de cabelo, tamanho, etc., tudo fenótipo. E a carga genética do paciente é o genótipo. O genótipo normalmente se escreve com um par de letras. Na verdade, isso daqui representa os dois alelos do gene. Então, durante o colégio, nesse caso, por exemplo, se falava Szão, Szão. E nesse caso, Szão, Szinho. Eu acho que em Portugal deve ser algo muito parecido, né? Então, daqui para frente a gente vai falar dessa forma, né? Então, um par de letras, tá ok? Que podem ser maiúscula ou minúscula. Isso para caracterizar o genótipo. E o genótipo ele vai se refletir na informação final, que é o fenótipo. Então, lembrando das ervilhas, né, das experiências de Mendel, a cor da ervilha, a rugosidade da ervilha, são todos informações, são fenótipos, né, dessas plantas, né, que são repercussões, expressões da carga genética encontrada nessas plantas. E a gente vai descrever bastante também aquelas tabelinhas de cruzamento. Tá? Então, recapitulando como é que funciona isso, né? Você tem um par de alelos, então nesse caso, por exemplo, né, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então, cada um desses pais ele vai produzir dois gametas. Então, você pode produzir, nesse caso, um gameta Vzão, ou um gameta Vzinho, e nesse caso, a única possibilidade é um gameta Vzinho, que eles vão se misturar, aqui nessa tabela aqui, e vai ter esse resultado. Tá? Esse tipo de tabela a gente vai descrever um pouco melhor adiante, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Lembrando que isso tudo a gente está falando de herança mendeliana simples, tá certo? Tem alguns casos que é um pouquinho mais complicado do que isso.
que infelizmente a gente vai ter muito tempo de abordar isso, mas felizmente boa parte da herança de Ampulares e de Ramshorn tem um padrão mendeliano simples, então vai ser bem fácil de entender. Então vamos começar do Ramshorn, que é mais fácil. Tá? Então vamos imaginar que vocês compraram na loja, no Brasil, um Red albino, tá ok? E vocês vão cruzar ele com um planorbídeo selvagem da mesma espécie. Então, a gente está falando de albinismo, então presença ou ausência de melanina, que é aquele pigmento escuro que dá cor escura no corpo desse caramujo. Então, no animal selvagem, você tem melanina. Então, você tem aqui um Mzão, Mzão. Tá certo? Eventualmente ele pode ser heterozigoto, ou seja, um Mzão, Mzinho. Mas provavelmente ele vai ser dessa forma, homozigoto dominante. Então, eu deixei dessa forma nesse exemplo. Enquanto que o albino, ele tem que ser Mzinho, Mzinho. Porque o albinismo é uma característica recessiva. Ele só vai se expressar quando ele tiver em dois alelos iguais. Né? Então, se você tiver um Mzão, Mzinho, você vai ter um padrão fenotípico selvagem, não de um padrão albino. Tá? Então, vamos lá. O caramujo selvagem, Mzão, Mzinho, ele só tem uma possibilidade de gameta. Então, todos os gametas dele vão ser Mzão. No caso do albino, mesma coisa. Então, todos os gametas dele vão ser Mzinho. Até aqui tudo claro, né? Tá? Então, se você cruzar esse animal com esse animal, você vai ter todos os filhotes Mzão, Mzinho. Só que, como a gente falou, a presença de melanina ele é dominante sobre o albinismo, que é a ausência de melanina. Então, apesar de você ter um Mzinho aqui, esses caramujos vão ser todos melanizados, eumelânicos, né? Então, todos vão ter um aspecto de selvagem, tá certo? Só que eles são heterozigotos. Então, você tem um Mzão, Mzinho no genótipo desses caramujos. Tá? Até aqui está fácil, né? Tudo bem. Agora, o que acontece se você cruzar esses caramujos aqui, essa prole desse primeiro cruzamento? Você vai ter esse padrão aqui. Então, dois caramujos aparentemente com aspecto de caramujos selvagens, então presença de melanina, aqui e aqui. Só que os dois são heterozigotos, Mzão, Mzinho. Então aqui vai ser um pouquinho diferente. Né? Então, cada um deles vai ter a possibilidade de produzir metade dos seus gametas Mzão e metade dos gametas Mzinho. Aqui mesma coisa. Quando você cruza esses dois animais, você vai ter isso daqui. Um quarto deles Mzão, Mzão, homozigoto dominante, 50% Mzão, Mzinho, heterozigoto dominante e 25% Mzinho, Mzinho, homozigoto recessivo. Então você vai terminar com 3/4 dos caramujos com aspecto selvagem e 1/4 albino. Tá? Vejam que interessante, né? Nenhum dos pais é albino, tá? Só que apareceu albino aqui. Tá? Isso até agora está fácil de acompanhar, né? Tá? E de novo, eu só queria reforçar aqui, ó, apesar de todos esses daqui terem aspecto de selvagem, 2/3 deles são heterozigotos e só 1/3 deles que é um homozigoto dominante. Tá? Então, geneticamente, eles são diferentes. Mas o resultado final, no aspecto, na aparência deles, vai ser de um caramujo selvagem. Tá? Em relação ao blue, o que leva a um aspecto blue nesses caramujos? Aqui, na verdade, ninguém sabe. Tá? Tem uma teoria interessante, que é a presença de pouca hemoglobina. A gente falou de hemoglobina no comecinho, né, que é o pigmento vermelho presente na hemolinfa desses caramujos. Então, uma das hipóteses, acho que a mais aceita, é de que esses caramujos blue, eles têm menos hemoglobina. Tá? Ou seja, eles têm menos cor vermelha no corpo delas. Então, a melanina, que é o pigmento escuro, enegrecido, ele acaba se destacando mais e ele dá um aspecto azulado, negro azulado nesses caramujos. Tá, ok? Tem outras hipóteses, algumas são claramente furadas. Na internet se comenta muito sobre o grau de saturação de oxigênio da hemoglobina. A gente sabe que a hemoglobina pouco saturada ele é arroxeada mesmo. Né? Só lembrar como é que ficam nossas mãos, né, em locais muito frios, né, nosso lábio, por exemplo, né, ele acaba ficando meio arroxeado justamente por causa disso. Tá? Ou doenças que levam a pouca oxigenação, né, uma menor oxigenação do sangue, né, que é chamada de cianose, que o sangue realmente fica com uma cor um pouco mais azulada, arroxeada. Mas isso é furado. Tá?
Voltando à questão da hemoglobina, por que a gente acha que tem pouca hemoglobina? Por que a gente acha que isso é a explicação mais lógica para esses caramujos serem azuis? Tem um ponto interessante. Vamos imaginar... perdão, eu havia esquecido disso. A gente sabe que essa quantidade menor de hemoglobina é descrita já em caramujos Bionfalaria. Aqui um trabalho já bem antigo, de 70, mostrando que existe esse padrão de pouca hemoglobina na hemolinfa, inclusive dando uma coloração menos vermelha, né? Mas algo mais interessante ainda, se você pegar um caramujo Planurbella selvagem e você obter uma variedade albina dela, ela fica vermelha. Agora, se você pegar um caramujo azul e obter uma variedade albina dela, ela fica rosa. Ou seja, aqui você tirou fora a influência da melanina, ou seja, são animais albinos. Então, o que você está vendo aqui é somente a expressão da quantidade de hemoglobina nesses caramujos. Ou seja, esse daqui é menos vermelho do que esse. Isso acaba meio que provando ou falando a favor de que o defeito que esses caramujos azuis têm é uma quantidade menor de hemoglobina no seu sangue, na sua hemolinfa. Então aqui uma tabelinha bem interessante, né? Então a gente já viu que a quantidade de melanina, expressão de melanina, vai dividir esses caramujos em variedades com melanina, com pigmento escuro no corpo, e sem melanina. Tá? Mas também tem a questão da hemoglobina. Então você pode ter caramujos com hemoglobina normal e caramujos com menos hemoglobina. Tá? E aqui é uma situação que talvez a herança não seja tão mendeliana assim, porque a gente tem padrões intermediários, né? A gente tem o vermelho, a gente tem o rosa, um rosa mais clarinho, até chegar num caramujo bem claro, praticamente branco. Então aqui a expressão de melanina acaba sendo ou sim ou não, aqui, né? Tá? Enquanto a expressão de hemoglobina acaba sendo num grau de cinza, né? Na verdade um grau de vermelho e rosa, tá certo? Então você tem caramujos com mais hemoglobina num extremo e caramujos com menos hemoglobina nesse outro extremo, que é a variedade white. Isso aqui é presente, é encontrado em aquários, tá certo? É uma variedade bem mais incomum e geralmente mais frágil, mais sensível. Eles acabam morrendo com mais facilidade, né? Aqui uma foto cedida por um colega brasileiro dessa variedade mais clarinha. Tá certo? É uma variedade muito bonita, inclusive. Então vamos começar a brincar com os cruzamentos deles. Olha que interessante. Tá? Aqui no Brasil a gente tem uma situação curiosa, que quando os caramujos ornamentais planurbídeos começaram a ser importados, eles eram criados todos juntos. Variedades vermelhas, variedades rosas, azuis. Então ele acabou misturando tudo, né, esses animais, né, já que eles eram da mesma espécie. Tá? Então, frequentemente no Brasil a gente acaba encontrando uma população totalmente heterozigota de caramujos azuis. Então, se você pegar um blue que seja heterozigoto, Mzão, Mzinho, e misturar com outro blue que seja heterozigoto, Mzão, Mzinho, você vai ter no meio da prole caramujos rosa. Olha que curioso, nenhum dos pais é rosa, mas você tem filhotes rosa. Tá? É uma situação muito parecida com aquele exemplo que eu mostrei alguns slides atrás. Tá certo? Os dois são heterozigotos. Então, no final, você vai ter bastante blue, mas mais ou menos um quarto da prole vai ser com aspecto pink. Tá? Isso, quando começaram a chegar esses caramujos no Brasil, muita gente se assustava, porque eles compravam azuis, blue, e no meio, sem nenhuma explicação, começou a aparecer alguns caramujos rosinhas. Tá? Aqui uma foto cedida por um outro colega brasileiro, de um exemplo que foi exatamente isso que aconteceu. Ele comprou alguns caramujos da variedade blue, e no meio dos filhotes começaram a aparecer alguns caramujinhos rosa. Justamente por isso, os pais que ele comprou eram heterozigotos dominantes. Então eles eram azuis, o fenótipo deles era azul, só que o genótipo era heterozigoto. E com isso, alguns dos filhotes saíram com um aspecto albino recessivo, que é o pink. Na verdade, não é só isso. A gente vai encerrar por aqui, a parte dos planurbídeos, mas tem mais coisa. Tá? Que infelizmente a gente não vai ter muito tempo de abordar, mas, por exemplo, existe uma herança interessante no pigmento amarelo, tanto da concha quanto do corpo do animal, explicando algumas outras variedades mais diferentes, né, mais raras, como a variedade amarela, laranja e assim por diante. E a espessura da casca da concha também interfere, tá? Porque a gente viu, né, nos slides anteriores que muitas das variedades de cores de planurbídeos são simplesmente o casco transparente deixando passar a cor do corpo do animal. Então, quanto mais espessa e opaca for a concha, menor vai ser a influência da cor
do manto, do corpo do animal na coloração final do caramujo. Então aqui só dois exemplos, né, cedidos por um colega de um fórum norte-americano, mostrando caramujos amarelos, alaranjados, e outros com a concha muito mais espessa, né, com um aspecto mais esbranquiçado por causa disso. Tá? Mesmo em relação à herança da melanina, tá? A coisa é um pouquinho mais complicada, né? A gente falou sobre variedades que simplesmente tem melanina ou não tem melanina. Tá? Mas em Bionfalaria a gente sabe que a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Existe alguma herança influenciando a presença ou não de manchas, que é o que em aquarismo se chama padrão Leopard, e também algum padrão intermediário de caramujos que tem um pouco de melanina. Não são nem francamente melânicos, nem são totalmente albinos, que é o que eles chamam de variedade Black Eye, olhos negros. Aqui um exemplo de uma criação de Bionfalaria de um laboratório de parasitologia, cedido gentilmente por um colega dessa instituição, Adolfo Lutz, mostrando que é um caramujo que ele é vermelho, ele é transparente, né? Mas existe pigmentação. Eu vejo manchas no manto dele, eu vejo olhos escuros, tá certo? Então, apesar dele ser meio albino, vermelho, translúcido, ele tem melanina, ele expressa um pouco de melanina. Esse seria um padrão Black Eye, tá bom? Então, só como comparação, aqui uma foto de um Bionfalaria glabrata, a mesma espécie desse caramujo, só que selvagem, cedido pela Associação Francesa de Conquilologia, mostrando animais coletados no Suriname. Esse sim é uma variedade selvagem de Bionfalaria glabrata. Vejam como é diferente, a concha é mais escura, o corpo também é mais escuro, tá certo? Então é totalmente diferente dessa foto que eu havia mostrado anteriormente. Tá? Mas vamos parar de complicar vocês e vamos passar agora para um ponto bem interessante. Finalizando a discussão sobre Planorbídeos, uma pergunta que se faz bastante é: será que eu consigo encontrar ou selecionar, fixar uma nova característica? Aí a resposta é sim. Isso é interessante, isso é muito mais fácil de fazer em Planorbídeos do que em Ampulares, porque eles se reproduzem muito mais rápido, com uma taxa, assim, o número de filhotes também é muito grande, então é muito fácil reproduzir Planorbídeos. Tá? E eles podem ser criados em locais menores também, né? Em aquários pequenos, eventualmente em garrafas de vidro, e eles não dependem tanto de oxigenação. Veja que interessante, eles respiram ar, são animais pulmonados, com a vantagem adicional de ter hemoglobina. Então eles não precisam de locais francamente oxigenados para viverem. Tá? Então essa é a minha criação de Blue. E no meio dessa criação de Blue começou a aparecer alguns caramujos um pouco diferentes. Olha que interessante, com uma coloração mais amarelada, alaranjada na concha. E eu estou tentando selecionar um pouquinho mais essa variedade. Né? Aqui algumas outras fotos. Vejam que às vezes ela acaba ficando com uma cor meio desigual na concha, né? Um aspecto meio manchado, muito bonito. E aqui um exemplo de uma concha. Essa mesma concha pode ser vista nas duas outras fotos, dessa variedade amarela, tá? Comparando com uma concha de um Blue. Então veja como é diferente a pigmentação dessa concha. O próximo caso é mais interessante ainda. Este é um Bionfalaria tenagófila, um outro vetor de esquistossomose, encontrado na natureza, eventualmente como invasor de aquários. Ele pode vir junto com alguma planta ornamental. Esse aspecto carenado, né, essa borda mais aguda da concha, é bem típico dessa espécie, tá certo? E um colega brasileiro, o João Vitor Linhares, ele está selecionando uma variedade azul ou arroxeada, púrpura, né, dessa espécie de caramujo. Então seria o correspondente ao Blue ornamental, só que selecionado a partir de um caramujo nativo brasileiro, que é o Bionfalaria tenagófila. Tá bom? Vamos lá então, agora vamos falar de Ampulares, que aqui a situação vai ser um pouquinho mais complicada, tá? Então por isso eu acabei deixando para depois. Vejam que a variedade de cores é muito maior também. Tem caramujos azuis, amarelos, vermelhos, verdes, então realmente é um grande espectro de cores, né, que eu posso encontrar nesses caramujos. De uma forma bem simplificada, os 4 elementos que vão definir a cor desses caramujos são esses. Então, a presença de pigmento escuro no corpo, isso é muito parecido com o que a gente viu até agora em Planorbídeos. Presença do pigmento amarelo na concha, presença do pigmento púrpura na concha, e presença de faixas na concha. A gente falou sobre herança mendeliana antes, né? Hoje a gente sabe que esses 3 são heranças independentes. Então, a presença de pigmento escuro no corpo não tem nada a ver com a presença de pigmento amarelo, que não tem nada a ver com a presença de pigmento púrpura. Cada um deles vai obedecer uma herança mendeliana simples.
Então, eles são independentes, é o que é chamada de segunda lei de Mendel de segregação. Tá? Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Tá? Então, eu posso raciocinar primeiro com isso daqui, e depois somar a informação disso, e somar a informação disso. E por último, a presença das faixas é um pouquinho mais complicada. Porque, em primeiro lugar, que ele não vai ser uma herança exatamente mendeliana. E segundo, que eu só vou ter faixas na concha naquelas variedades onde eu encontrar o pigmento púrpura na concha. Tá? Então, se eu não tiver pigmento púrpura, eu não tenho como ter faixas. Tá? Isso vai ser importante, como a gente vai ver adiante. Tá? Então, de uma forma bem simplificada, a gente tem esses 4 elementos que vão definir a coloração final da ampulária. A genética disso não é estudada na Pomacea difusa, que é a espécie que a gente encontra em aquários, em lojas de aquários. Mas alguma informação existe na Canaliculata, que é uma variedade selvagem, inclusive ela é presente como espécie invasora em vários locais, inclusive em Portugal, e Marisa cornuarietis, que é uma outra espécie que é presente como invasor, novamente também em Portugal. Tá? Então, nessas duas espécies, existem algumas informações genéticas de que a presença de corpo claro ou corpo escuro ela é mendeliana simples na Canaliculata, e a presença de faixas na concha e pigmento escuro também é mendeliano simples na Marisa. Tá bom? Então vamos lá então. Vamos imaginar duas variedades bem comuns de ampulária, que é a marfim e a dourada. Acho que a dourada é a mais comum, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então você tem a marfim aqui, a dourada aqui. O que acontece que se esses caramujos tivessem pigmento escuro no corpo, vejam que os dois eles têm um corpo clarinho, eles não têm aquele pigmento escuro, melanina, no corpo deles. Se você tivesse um corpo escuro num caramujo marfim, ele seria azul, tá? Porque a concha ela é transparente, ela é incolor, ela é esbranquiçada somente, né, pelo conteúdo mineral. Então, o corpo escuro desses caramujos acaba aparecendo através da concha translúcida. E ele fica com esse aspecto azulado. Então, a variedade azul é exatamente a mesma da marfim, só que com o pigmento escuro no corpo. Tá? Mesma coisa, se você imaginar a variedade dourada, e imaginar se ela tivesse pigmento escuro no corpo, ela seria a jade. Novamente, a concha já é amarelada, tá bom? O corpo passou a ter um pigmento escuro. Então, juntou o azul escuro, enegrecido, azul acinzentado do corpo, misturando com o amarelado da concha, ela fica essa coloração meio esverdeada, que é a variedade jade. Tá? Então, não é um verde verdadeiro. Né? Então, misturou o amarelo da concha com a coloração um pouco azulada do corpo e deu essa coloração final, conhecida como jade. Então, vamos imaginar de novo um jade heterozigoto cruzando com outro jade heterozigoto. Tá? Então, aqui é exatamente aquele mesmo esquema que eu já mostrei para vocês com planorbídeos. Então, vai ser fácil de raciocinar. Vocês já viram isso umas 2, 3 vezes hoje já. Então, você tem um padrão heterozigoto, Mzão, Mzinho. Então, pigmento no corpo. Né? O genótipo deles é igual. Tá? O fenótipo também é igual. Então, os dois são padrão jade, heterozigoto, dominante. Então, Mzão, Mzinho. Nessa tabela eu só estou mostrando a pigmentação do corpo, tá bom? Então, por enquanto, esquece o amarelo da concha, o púrpura da concha. Então, por enquanto, a gente só está raciocinando em termos de coloração escura do corpo. Então, heterozigoto aqui, heterozigoto aqui. Então, mesma coisa, metade dos gametas Mzão, metade Mzinho. Aqui, mesma coisa, metade Mzão, metade Mzinho. Tá? Misturou tudo, acabou dando 3/4 com jade e 1/4 dourado. Tá? Então, uma situação análoga àquelas várias que a gente já viu antes. Né? Então, pais que são jade podem ter filhotes dourados, tá ok? Se eles forem os dois heterozigotos. Mesma coisa aqui, o marfim. Então, perdão, o azul com o marfim. Então, você tem o azul aqui, que é concha incolor, corpo pigmentado. Tá? Então, pensando só em termos de pigmentação do corpo, você tem Mzão, Mzinho, nesse caso aqui é heterozigoto. E o marfim só pode ser Mzinho, Mzinho, tá? Porque esse aqui é recessivo, então a única possibilidade do marfim é Mzinho, Mzinho. Então aqui todos os gametas vão ser Mzinho. Aqui metade vai ser Mzão, metade vai ser Mzinho. Então se você cruzar um azul heterozigoto com o marfim, você vai ter metade dos filhotes Mzão, Mzinho, azuis, e metade Mzinho, Mzinho, de cor marfim. Tá? Aqui é só um exemplo para fixar
essa ideia da herança mendeliana, que vocês já viram várias vezes hoje. Em relação ao pigmento púrpura da concha, eu já comentei que são heranças independentes. Tá? Então, voltamos àqueles mesmos casos iniciais, de marfim e dourado. O marfim ele tem corpo não pigmentado e concha sem pigmento amarelo e sem pigmento púrpura. O dourado é muito parecido com o marfim. Você também não tem pigmento no corpo, também não tem pigmento púrpura na concha, só que você tem o pigmento amarelo na concha. Tá? E se essa variedade tiver também o pigmento púrpura? Ela vai ser o púrpura listrado, por exemplo. Tá? Então, aqui mesma coisa. Os dois não têm pigmento escuro no corpo, os dois não têm pigmento amarelo na concha, só que esse tem o pigmento púrpura. Tá? E nesse caso, com presença de faixas. Se você tiver um dourado com pigmento púrpura, você pode ter um amarelo listrado. Tá? Então, mesma coisa, o corpo sem pigmento, a concha com pigmento amarelo, tanto aqui quanto aqui, só que nesse caso você também tem o pigmento púrpura, dando esse aspecto mais escuro e também as faixas. Tá? E se tiver o corpo escuro? Então você tem um azul e um jade aqui. Tá? Então, corpo escuro, concha sem pigmento, nem amarelo nem púrpura. Se você tivesse o pigmento púrpura na concha, você seria, por exemplo, um púrpura listrado escuro. Pigmento escuro, pigmento púrpura. Tá? O jade, se você tivesse um pigmento púrpura na concha, você teria uma variedade selvagem, por exemplo. Tá? Então aqui você tem todos os pigmentos, o amarelo, o púrpura na concha e o pigmento escuro no corpo. Tá certo? Então só vários exemplos para vocês entenderem por que os caramujos, essas ampulárias, têm essas cores. Tá? Mesma coisa em relação ao pigmento amarelo, isso aqui a gente já viu, né? Então vamos imaginar o azul, que não tem pigmento amarelo, e aqui um púrpura listrado escuro, que também não tem pigmento amarelo. Tá? Então, se você tiver o amarelo aqui, você vai ter o jade, como a gente já viu algumas vezes antes. Né? Nesse caso, se você tiver o amarelo também você vai ter o selvagem. Tá? Em relação às faixas, eu já falei para vocês que é um pouquinho mais complicado. Você só vai ter faixas nas variedades com pigmento púrpura na concha. Então, teoricamente, toda variedade que tenha pigmento púrpura na concha, ela vai ter um tipo com faixa e um tipo sem faixa. Então você tem a vermelha, aqui sem faixas, e aqui uma vermelha com faixas. Aqui um magenta sem faixas, e aqui um magenta com faixas. Tá certo? E vejam que a intensidade das faixas é variável também. Né? Então você pode ter um padrão com quase nenhuma faixa, como esse vermelho, e eventualmente ele pode ter umas faixas bem tênues, né? Como é o caso desse magenta aqui. Tá? Vejam que esse magenta listrado tem mais faixas, só que mesmo assim ele tem menos faixa do que, por exemplo, esse vermelho listrado. Então as faixas são um pouquinho mais complicadas. Né? Não é simplesmente tenho ou não tenho. Você vai ter graduações de faixas, tá? Como eu mostrei aqui nesse slide. Né? Então, aqui um exemplo que a gente começa quase sem nenhuma faixa, vai aparecendo mais faixas, outras faixas, e esse aqui claramente com bastante faixas. Tá? Então, são 4 animais diferentes, todos eles têm pigmento no corpo, tá? E não tem pigmento amarelo na concha, esse não tem pigmento púrpura também, com faixas, e essas outras variedades acabam tendo púrpura com uma intensidade cada vez maior. E aqui embaixo a mesma coisa, uma variedade dourada, tá? Que muitas vezes você pode ter tênues faixas escuras, que é chamado de Gold Striped Gold. A gente vai comentar essa variedade mais adiante. Até outras variedades com mais faixas e chegando nesse padrão bastante pigmentado aqui na concha. Tá? Então, infelizmente, as faixas não são simplesmente liga-desliga. Então você tem um espectro, né, de possibilidades, né, que isso acaba complicando um pouquinho mais a vida da gente. Então, como é que a gente vai raciocinar em termos de variedade de cor? Aqui vai ser relativamente simples. Né? Então, inicialmente a gente pode dividir as variedades em em variedades com corpo claro, ou seja, sem corpo escuro, e variedades com corpo escuro. E para cada uma delas, a gente pode imaginar uma variedade que tenha amarelo na concha e outra variedade que não tenha amarelo na concha. Novamente aqui com amarelo e sem amarelo. E em cima disso, a gente pode imaginar uma variedade que tenha púrpura e que não tenha púrpura. Então a gente acaba tendo essa tabelinha aqui, né? Tá? Sem corpo escuro, com corpo escuro, e essas 4 possibilidades aqui. Tá? A depender da presença de amarelo e da presença de púrpura. Tá? E de novo lembrando que das variedades que têm púrpura na concha, ela pode ter faixa ou pode não ter faixa.
Tá? Então, colocando a espécie nessa tabelinha acaba ficando um pouquinho mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Inicialmente, marfim, né, que é a variedade sem nada de pigmento. Então, ela está aqui. Tá? Não tem pigmento no corpo, não tem pigmento amarelo, não tem pigmento púrpura. Tá? Então, ela está localizada aqui. Tá? É a variedade marfim. A dourada, como a gente já viu, é muito parecida com a marfim, só que ela tem amarelo na concha. Tá? Então, ela está localizada aqui. Mais adiante, esse amarelo listrado, que eu já mostrei uma imagem para vocês, ela não tem o corpo escuro, tá certo? A concha tem amarelo e também tem púrpura. E além disso, ela tem faixas, então ela está localizada aqui. O caramelo, ou candy, né, como alguns falam, que é semelhante ao caso anterior, só que ela não tem faixas. Tá? Esse é o jade. Então aqui já é uma variedade com corpo escuro. Então ela está localizada para cá. Tá? Ela tem a concha amarela, mas não tem o púrpura na concha. Então ela está localizada aqui. Esse é o azul, corpo escuro também, sem púrpura e sem amarelo na concha. Esse é o púrpura listrado escuro, então com corpo escuro também. A concha não tem o amarelo, mas tem o púrpura com faixas. Então localiza esse aqui. Tá? Esse é o púrpura listrado simples, que ela não tem o corpo escuro, tá? Não tem o amarelo, mas tem o púrpura e tem faixas. E essa é selvagem, que tem tudo. Corpo escuro, amarelo, púrpura e faixas. Mas veja que interessante. Com a estrelinha localizada aqui, ela pode ter outras cores também. Ela pode ser borgonha, por exemplo. Ela pode ser também verde. Tá? Por que isso acontece? Porque, pelo padrão de pigmentação, elas são iguais. Todas têm corpo escuro, todas têm amarelo e todas têm púrpura e faixas. Então, vamos tentar entender por que tem essa variação de cores aqui. O que dá a cor nas ampulárias? Né? O que é o pigmento que dá o amarelo, o branco e o escuro? O amarelo a gente não sabe. Na verdade, sendo bem sincero, a gente não sabe nenhum dos três para ampulárias. A informação que a gente tem é de outras espécies de caramujos. Tá? Por exemplo, um parente de neritinas, que é bastante estudado, em relação à composição química desses pigmentos. Né? Então, para nenhuma espécie a gente tem certeza qual que é o pigmento amarelo. A gente acredita que seja algum carotenoide ou um polieno. A gente não sabe exatamente o que dá o pigmento amarelo. Tá? Em relação ao pigmento branco, o pigmento responsável é a guanina. Tá? E o escuro, tanto da concha quanto do corpo do animal, é a melanina. Quer dizer, o que dá as faixas escuras na concha é a melanina, e o que dá aquela cor escura azulada no corpo também é a melanina. Tá bom? Em relação à guanina, olha que interessante, isso daqui é o Pristella. Pristella maxillaris, né? Acho que todos conhecem, né? O peixe raio-x, tá certo? Um pequeno tetra brasileiro. O que acontece se você tiver uma variedade albina, né? desse peixe? Ele fica assim, tá? Como a gente já viu antes, né? Olho vermelho, etc, etc. É um peixe que já tem pouca pigmentação no corpo, né? Ele já é meio transparente, né? Por isso que ele é chamado de tetra raio-x. Mas vejam que ele tem um pigmento prateado aqui, né? Na região opercular, envolvendo o peritônio. Então, você tem vários locais onde você tem um pigmento prateado, inclusive nos olhos. Vejam, em torno dos olhos, né? Ele tem esse pigmento metálico aqui. Isso daqui é a guanina. Tá? Existem até tetras infectados por parasitas, vermes, né? Que eles ficam com o corpo todo metálico, né? Que é chamado de variedade platina, ou variedade... essas outras variedades metálicas, que é uma infecção maciça por vermes que produzem guanina, cápsulas que são revestidas por guanina. Tá? O que acontece se você tiver uma mutação que não tem guanina? Ele fica assim. Tá? Toda a porção que era metálica, ela deixou de ser metálica. Veja que não é albino isso. Olha só, o olho não é vermelho. Tá? Só que tudo que era prateado aqui sumiu e ficou desse jeito. Isso aqui é chamado por alguns de red belly, ou de variedade phantom, ou de variedade ghost. Isso é presente também em guppy, em beta, etc. Tá? Então é uma herança um pouquinho diferente do albinismo. Tá? Então só uma curiosidade, só para explicar para vocês o que é a guanina, e que existem variedades ornamentais de peixes, por exemplo, que têm expressões diferentes de guanina. Tá? E a melanina? Olha que interessante, o que dá a coloração da nossa pele e da nossa íris é a melanina. Tá? Então todas as cores dos nossos olhos, azul, verde, castanho, até aqueles casos raros, né, da Elizabeth Taylor, por exemplo, né, de com umas cores um pouco diferentes, é tudo melanina. A melanina é preta, quer dizer, é preto, azul escura, azul acinzentada. Então, como é que eu tenho essa variedade grande de cores aqui?
Tá? Isso que eu queria comentar para vocês. Tá? Se você pegar a melanina, colocar num vidrinho um monte de melanina, ela vai ter uma coloração bem escura, quase preta, um marrom escuro ou um azul bem escuro. Mas a depender de efeitos físicos, ela pode adquirir umas cores bem diferentes. Tá? Então, todas as cores da nossa íris é baseada em melanina. Melanina em cima de refração de cores, né, de fibras de colágeno, etc. Então, ela pode ter, dependendo do efeito óptico que você tiver, uma coloração mais azulada, esverdeada e assim por diante. Tá? Vamos imaginar o barbo-tigre. Aqui uma foto de um grande colega grego, uma belíssima foto de um barbo-tigre. Se você tiver uma variedade melânica desse barbo-tigre, uma variedade que tenha muita melanina, o que será que vai acontecer? Será que ele vai ficar como a pantera negra? A pantera negra é uma pantera que tem um hipermelanismo, ela tem uma expressão exagerada de melanina, por isso que ele fica com o corpo todo escuro. Não é uma outra espécie de pantera, é uma pantera que tem um defeito, né, uma variação, que ela expressa exageradamente melanina. Tá? O que acontece com o barbo quando ela é melânico? Será que ele fica preto? Não, ele fica verde. Olha que interessante. Então, a melanina, que tem esse padrão, essa coloração mais escura, à custa de um efeito óptico, que é chamado de Tyndall, ela acaba adquirindo essa coloração bonita aqui. Tá? Então, a melanina ela vai ter uma cor diferente a depender de outras coisas físicas e químicas, né, do ambiente onde ela está localizada. Tá? Então, voltando para as ampulárias, no corpo da ampulária, no pé da ampulária, a melanina ela tem aquela coloração escura, enegrecida, azul bem escura. Só que na concha ela tem uma coloração púrpura. E essa coloração púrpura ela pode tender um pouco mais para avermelhada ou para azulada. Tá? Isso explica aquele monte de cor que a gente encontra nas ampulárias. Né? Então, dependendo se ela tender para uma coloração mais magenta, mais avermelhada, você pode ter variedades mais vermelhas na concha. E se ela tiver uma coloração um pouco mais tendendo para violeta, para azul, você vai ter uma coloração, por exemplo, esverdeada na concha. Tá? Então isso explica bastante a grande variedade de cores que a gente tem. Então você não tem um pigmento azul e um pigmento vermelho na concha. É tudo o mesmo pigmento, melanina, que ela pode se manifestar com uma coloração tendendo um pouco mais para azul ou tendendo um pouco mais para vermelho. Tá certo? Um último parênteses. Como é que funciona filhotes? Tá? Quando um filhote de ampulária acabou de nascer, você vai encontrar esse aspecto aqui. Tá? Você pode... Vamos imaginar uma ampulária que tem pigmento no corpo e pigmento escuro na concha também. Quando ela acabou de nascer, você não tem faixas e tem pouco pigmento na concha. Tá? A concha é bem clarinha aqui, né? Já tem um pouquinho de pigmentação aqui, tá? Mas assim, é muito menos do que aqui, por exemplo. Né? Essas manchinhas escuras que a gente tem aqui é a pigmentação melânica no corpo dela. Tá? E por isso que ela tem o olho escuro também. Tá? Isso tudo vai ser importante mais adiante. Então, quando um caramujinho acabou de nascer, uma ampulária acabou de nascer, uma forma de saber se ela vai ter o corpo escuro é saber se ela tem olhos escuros e manchas no manto. Essas manchas escuras no manto. Tá, ok? E com o tempo, ela vai adquirindo uma concha mais pigmentada, cada vez mais opaca, e com o tempo começa a aparecer faixas. Tá certo? Aqui, aqui. Vejam que você não tem faixas aqui. Tá? Ele demora um pouco para aparecer. Tá? Isso depende um pouco de espécie. Tá? Aqui são canaliculatas recém-nascidas. É uma prole mista, né? Você tem variedades douradas, mas vejam essas pigmentadas, por exemplo. Tá? Já tem um pouquinho de faixa, acho que dá para ver nesse exemplar, por exemplo, faixas bem tênues. O que dá a cor, esse manchado, esse aspecto marmóreo dos caramujos, é a coloração do manto. É o pigmento escuro, melanina presente no manto. Tá? Esse outro exemplar também tem faixas bem tênues, né? Mas o principal elemento que vai dar essa coloração marmórea no corpo dos animais não é a concha, mas é a coloração no corpo do animal no manto. Tá? E isso explica alguns padrões bizarros, né, que a gente encontra em ampulárias juvenis. Aqui uma imagem cedida por um colega brasileiro mostrando esse padrão bonito, né, de esse aspecto todo irregular, marmóreo, que na verdade esse aspecto não é pela coloração da concha, mas sim pela coloração do manto. Tá? Aqui um outro exemplo, esses caramujos eram meus,
tá? Bem pequenininhos, né? Não lembro se é um Canaliculata ou um Lineata coletado na natureza, bem pequenininho, mostrando que ele já tem faixas, mas uma boa parte da cor dela é a custa da pigmentação do manto, esse aspecto mais irregular. Essa imagem ficou interessante porque ele está bem na superfície, alimentando-se de uma planta, então a luz está bem próxima aqui, né? Então eu vejo uma imagem meio que contra a luz, então ficou mais evidente ainda esse aspecto marmóreo aqui de pigmentação, tá? Aqui uma outra imagem, a foto, aquele caramujo da foto anterior é esse aqui, tá certo? Então aqui mostrando dois exemplares bem pequenininhos, de animais com a coloração mais à custa do manto do que da concha. Esses dois caramujinhos eu tenho uma outra foto depois de um mês, aqueles maiores já mostrando a concha mais opaca. Então aqui realmente o que determina a coloração da concha é muito mais a própria concha do que o corpo do animal. E só um exemplo interessante, vamos misturar tudo agora. Agora que a gente sabe como funciona a genética desses caramujos, vamos ver um caso de uma reprodução, um cruzamento entre duas variedades de cor diferente. É um caso bem interessante, né, cedido por uma colega brasileira, uma corista brasileira. Então, esse é o macho que ela tinha, é um animal com ausência de pigmentação no corpo, tá certo? Ela tem pigmentação amarela na concha e também tem uma pigmentação escura, púrpura na concha, tá? Inclusive com faixas. Tá? Aqui um pequeno parênteses, né? Até agora a gente falou sobre M, né, para a coloração escura do corpo. Tá? Aqui eu acabei colocando P, porque era como eu havia colocado isso aqui. Somente um pequeno parênteses em relação à letra P, que eu coloquei aqui em relação à coloração do pé. Até agora a gente falou sobre com a letra M, né, em relação à coloração do pé, tanto em Planorbídeos quanto em Ampularias, porque M de melanina. Essas letras são bem arbitrárias, né? Mas no nosso website, da onde eu aproveitei algumas imagens, a gente acabou colocando como P de pé. Tá? Então daqui para frente eu vou usar a letra P para a pigmentação do corpo das Ampularias, tá bom? Então, vou acabar confundindo um pouquinho a cabeça de vocês, mas prometo que não foi intencional e acho que foi a melhor solução que eu encontrei. Então, eu vou usar a letra P para a pigmentação do pé, a letra A para a amarela da concha e a letra E para o pigmento escuro da concha. Tá? Então, de novo, essas letras são totalmente aleatórias aqui, tá? Totalmente arbitrárias, então eu acabei escolhendo essas três. Então, o que a gente sabe dessa ampulária? A gente sabe que ela não tem pigmento escuro no corpo, ou seja, ela é um pezinho, um homozigoto recessivo em relação à coloração do pé. Em relação à concha, ela tem amarelo. Tá? Então é um azão alguma coisa. A gente não sabe se é um azão ou um azão-azinho, porque tanto um azão quanto um azão-azinho vão ser amarelos. Tá? Então, olhando só o fenótipo desse caramujo, eu não tenho como assegurar em relação ao genótipo dele. Tá? Então pode ser tanto um azão-azinho quanto um azão-azão. Mesma coisa em relação à coloração escura da concha. Ela tem um pigmento escuro, ou seja, ele tem pelo menos um E maiúsculo. Então um ezão alguma coisa. Ou um ezão-ezinho ou um ezão-ezão. Tá? Olhando a prole desses caramujos, dá para adivinhar alguma dessas lacunas aqui. Tá? Nem todas, a gente vai ver isso adiante. O cruzamento foi feito com essa fêmea. Que essa é diferente, vejam que ela tem um pigmento escuro no corpo, tá? Mas ela também tem um pigmento amarelo e também tem um pigmento púrpura na concha. Tá? Então ela é um pezão alguma coisa. Tá? A gente não sabe se é um pezão ou pezão pezinho. E ela também é um azão alguma coisa e um ezão alguma coisa. Tá? Então o que a gente pode dizer em relação ao genótipo desse animal é isso daqui. Tá? Não dá para falar muito mais além disso. Tá? Eles cruzaram. E esses são os filhotes, bem pequenininhos, com um dia de vida. E dá para perceber que tem 4 variedades. Lembra que a gente falou sobre o manto pigmentado? Então vamos ver aqui. Tá? Esse daqui ele tem manchinhas aqui no corpo. Tá? Manchinhas no pé e tem um olho escuro. Esse aqui também, olhinho escuro, manchinhas. Esse também. Alguns deles têm uma tênue pigmentação na concha, outros não. Tá? Mas todos esses 4 aqui têm
manchinhas no corpo e o olho escuro. Esses são variedades com o corpo escuro, tá? O pé escuro. Enquanto outros eu não vejo olho, tá? O olho não é pigmentado, e eu também não vejo a pigmentação no manto dele. Tá? Então esses três não têm o pigmento escuro no corpo. Mesmo entre esses três, vejam que alguns têm uma tênue pigmentação na concha e outros não têm. Tá? Mas até agora dá para saber que pelo menos uma parte deles tem pigmento no corpo e outra parte não tem pigmento no corpo. Acabou dando mais ou menos metade metade. Tá? Então metade da prole acabou saindo com pigmentação no corpo e outra metade sem pigmentação no corpo. Então vamos voltar aos pais. Ó, a gente sabe que o macho era um pezinho e um pezinho, com certeza, porque ele não tinha pigmentação. Tá? Só que a fêmea, a gente viu que tinha pigmentação, então era um pezão alguma coisa. Vamos imaginar que era um pezão, pezão. Se você misturar um pezão, pezão com um pezinho, pezinho, todos os filhotes vão sair pezão, pezinho. Todos os filhotes vão sair com pigmento. Tá? A gente já viu pelos filhotes que metade deles não tem pigmento. Então olha só, a gente matou essa charada aqui. A gente sabe agora que essa lacuna aqui é um pezinho. Tá? Então a gente descobriu que a fêmea é um pezão, pezinho e não um pezão, pezão. Vamos esperar um pouquinho esses filhotinhos crescerem. Cresceu um pouquinho mais, agora está com 12 dias. Então agora está mais claro o padrão de pigmentação da concha também. Tá? Então você tem 3/4 deles com pigmento na concha. Tá? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Tá? Alguns desses com pigmentação na concha também têm pigmento no corpo. Tá? Outros não têm. Mas de qualquer forma, olhando só esse pigmento púrpura no corpo, perdão, na concha desses animais, dá para dizer que mais ou menos 1/4 deles não tem pigmento na concha, aqui, aqui, e 3/4 deles tem pigmento na concha, tá certo? Então talvez dê para matar outra charada aqui. Tá? Em relação a esse pigmento escuro, exão da concha, tá? A gente viu que 1/4 deles não tem, que é um padrão recessivo. Tá? Então a única possibilidade aqui é um ezinho aqui e um ezinho aqui. Tá? Que é a única possibilidade que permite que 1/4 da prole seja ezinho, ezinho, que são esses animais aqui. Tá? Então já matamos a segunda charada, que é em relação ao pigmento púrpura. Olha só que interessante, baseado na cor dos filhotes, a gente tem como adivinhar qual que é o genótipo dos pais. Tá? Eles cresceram um pouquinho mais, aqui com 22 dias, mostrando as 4 variedades de cor. Tá? Então, alguns com concha pigmentada, alguns com faixa, outros sem concha pigmentada e sem coloração no corpo deles também. Tá? Cresceram um pouquinho mais. Tá? Aqui com 37 dias. E finalmente esse com os animais maiores com 44 dias. Tá? Então, de novo, reforçando essa distinção entre genótipo e fenótipo. Aqui eu mostrei para vocês o fenótipo desses filhotes. Então aqui eu tenho pezinho, pezinho, azão alguma coisa, ezinho, ezinho. Tá? Então, de novo, olhando só para o animal, eu não tenho como saber se aqui é um azinho ou um azão. Tá? Porque isso aqui é o fenótipo. Tá? Perdão, a gente está olhando o fenótipo e tentando adivinhar o genótipo baseado nisso daqui. Tá? Então a gente teria que fazer algo parecido com o que a gente fez com os pais. Cruzar essa espécime com algum outro espécime para tentar adivinhar essa lacuna aqui. Tá? Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa aqui. A gente não falou do amarelo. Todos eles têm uma coloração um pouquinho amarelada. Tá? Todos os 4 aqui. Todos os filhotes são amarelos. Tá? Isso complica um pouquinho mais em relação a essa lacuna aqui. Tá? Mas tem um ponto interessante. Né? Quer dizer, olha só, esses aqui são esses mesmos caramujos recém-nascidos. E aqui uma outra foto de um dourado, de uma variedade dourada, também recém-nascida. Veja que normalmente o dourado, a coloração amarela é mais intensa aqui. Tá? Então, apesar de todos os animais aqui dessa prole terem o pigmento amarelo, ele não se expressa de uma forma plena como nesses outros caramujos aqui. Tá? Então, isso aqui também a gente vai comentar mais adiante. Tá? Mas, de qualquer forma, eles têm amarelo. Todos os filhotes eles têm a presença de pigmento amarelo. Tá? Então, a gente tem essa lacuna e essa lacuna ainda para preencher. A gente tem 4 possibilidades em relação à letra A. Essa e essa. Tá ok? Se você cruzar esse casal, esse casal, esse casal e esse casal, o único que não bate com o que a gente está encontrando é esse último aqui. Tá? Porque se você tiver um azão, azinho, misturar com azão, azinho,
1/4 dos filhotes vai sair azinho, azinho. Ou seja, 1/4 dos filhotes vai sair sem o pigmento amarelo. E a gente já viu que todos os filhotes têm amarelo. Então, o único que a gente consegue descartar é isso daqui. Tá? Não dá para saber o que é em relação a esses três. Tá? Pode ser um azão, 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 ou um dos dois heterozigoto. Azão, 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 azinho, ou nesse caso, azão, azão do lado de cá, azão, azinho. Tá? Então, eu não tenho como dizer o que é essa lacuna aqui. Mas eu tenho como assegurar de que não é isso daqui. Tá? Então, com isso, a gente termina esse cruzamento aqui. A gente tem essa tabela. Só por motivos didáticos, eu coloquei esse macho como sendo azão, azão. Tá? E a fêmea como sendo azão alguma coisa. Tá? Nessa tabelinha aqui. Tá? E eu acrescentei a informação das faixas também. Tá? Todos têm faixas, mas olha só. Os animais que não têm pigmento púrpura na concha, escuro na concha, não têm faixas. Mas todas as variedades que têm o pigmento apresentaram faixas aqui. Então essa é a tabela completa. Tá? A gente mostrou todo o passo a passo. Indo direto para essa tabela parece complicado. Tá? Mas assim, agora acho que dá para entender como é que a gente chegou nessa informação. Né? Então a gente iniciou o cruzamento com púrpura listrado. Nesse caso, arbitrariamente, eu coloquei esse aqui como azão, azão. Tá? De novo, lembrando, né, que o A eu não tenho como garantir qual que era o genótipo. Mas, por exemplo, nesse caso poderia ser um azão, azão do lado de cá e um azão alguma coisa do lado de cá. Então a gente começou um cruzamento com púrpura listrado e um selvagem, macho aqui e fêmea aqui. E terminamos com os filhotes, pela tabela, uma previsão teórica com 37,5% de púrpura listrado, 37,5% de selvagem, 12,5% de azul e 12,5% de marfim. Tá? Lembrando de novo essa questão do amarelo. Né? Na verdade, esse marfim não é marfim, ele é dourado, só que o amarelo com uma expressão muito pequena. Da mesma forma, esse azul, na verdade, ele é meio jade, né? Mas o amarelo, por algum motivo, acabou não se manifestando plenamente nesses caramujos. Tá? Então, em relação ao fenótipo, eu acabaria classificando esse aqui como azul e esse aqui como marfim. Tá? E a nossa colega Miriam, ela contou realmente os filhotes. Olha que paciência que ela teve. Então, ela teve essa proporção dos filhotes. Esse aqui é real. Esse aqui é uma contagem dos filhotes que ela teve. Então, foi muito próximo da proporção prevista pela nossa tabelinha aqui, tá? Só para mostrar como isso funciona e funciona bem. Então a gente brincou sobre o cruzamento seletivo de ampulares, né? Então, sem dúvida, o que conta, o que tem que ser pensado na prática são esses 4 elementos aqui, tá? O que vai definir a coloração final. Na verdade, a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu acabei listando tudo e é isso daqui. Tá? Então, num raciocínio para valer, a gente tem que levar em consideração as duas camadas da concha, por exemplo, o tom de pigmento púrpura, como a gente já mostrou rapidamente, o periostraco, que é aquela camada mais externa da concha, que ela pode interferir na coloração final. Então aqui seria uma tabela completa de tudo que interfere na coloração final das ampulárias. Tá? Mas na prática a gente pode pensar somente nesses 4 elementos aqui. Tá? É muito mais prático e simples, né, para você prever esses cruzamentos seletivos. Tá? Só queria mencionar rapidamente, né, só um exemplo de como outros elementos podem interferir. Tá? Que aqui, por exemplo, a espessura e opacidade da concha. Então, se você tiver uma concha mais fina e transparente, ela vai mostrar melhor a coloração do corpo do animal. Enquanto, se você tiver uma concha mais espessa e opaca, ela vai ter um aspecto mais esbranquiçado e mostrar menos a cor do corpo do animal. Então, para o mesmo caramujo, o mesmo padrão genético, ou seja, presença de pigmento no corpo, ausência de amarelo e ausência de púrpura, ele pode ser branco com corpo negro ou azul, a depender da opacidade da concha. Da mesma forma, se ele tiver amarelo na concha, se ele tiver uma concha mais transparente, ela vai ter um padrão jade. Se ele tiver uma concha mais opaca, ela vai ter um padrão amarelo escuro. E assim por diante. Tá bom? Mas parece simples, né? Que a gente mostrou para vocês esses cruzamentos, mas nada, não dá para explicar tudo. A coisa é mais complicada do que parece, né? Aqui é só uma brincadeira, né? Com a frase que todo mundo conhece do Shakespeare. Então tem muitos mistérios, né? Tem algumas surpresas, algumas coisas que realmente a gente não tem como explicar o que está acontecendo. Tá? E esse é um caso interessante. Há algum tempo aqui no Brasil tem aparecido no mercado esse caramujo, essa ampulária vermelha. Que vejam que ele não tem coloração escura no corpo, ele tem amarelo na concha
E ele também tem púrpura na concha, que é o que dá, misturado com amarelo, essa coloração vermelha, um pouquinho mais alaranjada aqui, né? Aqui duas fotos bem interessantes, tá? E está sendo uma grande dor de cabeça essa ampulária, porque ele não obedece nada do que a gente mostrou nos slides anteriores. Então ele está, assim, realmente está fundindo a cuca da gente aqui. Colocando naquela tabelinha, esse vermelho, ele cai aqui, tá bom? Não tem corpo escuro, tem o amarelo, tem o púrpura e não tem faixas. Então ele está localizado aqui, tá? Se a gente for prever um cruzamento dela com, por exemplo, uma dourada, vamos imaginar que ela é homozigota. Tá? Então você tem um Pzão e um Pzinho aqui. Tá? Então aqui a única possibilidade é a gameta Pzão, a única possibilidade é a gameta Pzinho. Então todos vão sair vermelhos, tá? Se ela for homozigota. Se o vermelho for heterozigoto, vai ser isso daqui. Tá? Você vai ter metade de vermelho e metade de dourado. Tá? Então se você cruzar um vermelho com um dourado, das duas, ou você vai ter todos os filhotes vermelhos, ou você vai ter metade vermelho, metade dourado. Tá? Mas os caramujos no Brasil, a gente tem visto que sai tudo dourado. Olha que interessante. Então, o que está errado aqui? Tá? Não tem nada de errado. Então, na verdade, é que a gente não sabe exatamente todos os detalhes, né, da genética, de como funcionam as cores nesses caramujos. Tá? Mais surpreendente ainda, tá? Essa daqui é uma imagem cedida por uma outra aquarista brasileira, de um caramujo vermelho que ela tinha, que começou a mudar de cor e ficou dourado. Tá? Realmente não tem como explicar isso. Por que acontecem essas bizarrices aqui, né? Então, muito interessante isso. Outra coisa que se comenta bastante é que vários caramujos dourados brasileiros têm tênues faixas no corpo dele, o que teoricamente não seria possível, já que ele não tem pigmento púrpura na concha. Tá? Então, alguns chamam isso de Gold Striped Gold. Então, alguns argumentam que provavelmente esses caramujos, eles têm geneticamente elas têm o gene que produz o pigmento púrpura. Ele até produz o púrpura de uma forma muito tênue, mas tem algo neles que impede que esse púrpura se manifeste de uma forma plena. Uma possibilidade é a epistasia. Tá? Então, seria um outro gene. Então, a gente falou do gene do púrpura, por exemplo, né? Então, você teria um outro gene que inibe a expressão, nesse caso, do pigmento púrpura. Então, até agora a gente tinha falado disso daqui, herança mendeliana simples, onde o vermelho é dominante e o dourado é recessivo. Tá ok? Pzão alguma coisa, Pzinho. Só que nesse caso, talvez tenha um outro gene aqui. Eu coloquei E de epistasia, por exemplo, né? Tá? Então, você pode ter, por exemplo, dois caramujos aqui que geneticamente são iguais. Pzão alguma coisa, Pzão alguma coisa. Só que devido a esse segundo gene epistásico, esse aqui fica vermelho, esse daqui fica dourado. Tá? Seria, por exemplo, um gene que produz uma proteína que inibe a expressão do gene que produz o pigmento púrpura na concha. Tá? Então, por mais surpreendente que seja, nesse caso, envolvendo esse gene epistásico, talvez o dourado seja dominante e o vermelho seja recessivo, tá? Por causa desse gene aqui. Tá? O que talvez explique uma boa parte dessas surpresas que a gente está tendo. Mas a grande verdade é que a gente não sabe. A gente vai ter que, por exemplo, cruzar esses filhotes desses animais que saíram de uma mistura entre dourado e vermelho e ver o que acontece. Tá? Então isso fica para os próximos anos, mas vai ser uma aventura bem interessante. Últimas dicas. Tá? Encerrando minha palestra, tá? Umas últimas dicas, algumas coisas que são bem óbvias, mas outras coisas que a gente acaba esquecendo. Em relação aos Ramshorn, tá? Lembrando que eles são hermafroditas. Então, todos eles têm órgãos sexuais masculinos e femininos. Tá? E outra coisa, eles podem se autofecundar. Tá? Então, se você tiver um único Ramshorn no aquário, ele pode botar ovo e gerar como se fosse um clone dele mesmo. Tá? Então, isso tem que ser lembrado também. Tá ok? Outra coisa, se você, vamos imaginar uma situação hipotética bem interessante. Você comprou um Red, que é um bionfalário. E você comprou um único Blue também, que é um Planorbella, e você colocou no mesmo aquário, esperando que eles cruzem. Mas eles são gêneros diferentes. Só que eles botaram ovos. Olha que interessante. Então você fica super feliz, imaginando que o Blue cruzou com o Red. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Os dois, cada um deles podem ter se autofecundado e ter gerado descendentes. Então eles não chegaram a se misturar. Não tem como, porque eles são gêneros diferentes. Mas mesmo assim você vai ter filhotes, pelo fenômeno de autofecundação.
Tá? E qual que é a importância de ser hermafrodita? É que basta ter um par. Você não precisa escolher o Ramshorn. Se for da mesma espécie, com 2 indivíduos, não vai ter macho ou fêmea. Tá? Basta ter 2 indivíduos para você poder ter um cruzamento entre os 2 animais. Enquanto isso, as ampulares são dioicas. Então, existe macho e existe fêmea. Tá? Então, nem sempre 2 animais comprados em lojas vão cruzar. Tem que ser um macho e uma fêmea. Tá? E uma coisa interessante que a gente esquece bastante é essa questão da estocagem de sêmen. Tá? Depois que as ampulares cruzam uma com a outra, elas guardam no receptáculo o material seminal por muito tempo. Tá? Existe um trabalho com canaliculata que mostrou que você pode ter sêmen viável depois de 140 dias. 140 dias, é um tempão. Tá? Então, se você comprar uma única ampulária na loja, talvez ela já tenha copulado na loja ou no criador onde ela cresceu, e ela vai começar a botar ovo, tá? Mesmo não tendo outro animal no aquário. Tá? E muita gente pode ficar surpreso com isso. Tá? E mesmo em criação seletiva, né, em cruzamento controlado, né, de ampulária, isso complica bastante, porque se você comprar 2 ampulárias de colorações diferentes e colocar elas juntas, mesmo que elas copulem, vai ter uma mistura de sêmen. Então você tem a possibilidade de múltipla paternidade. Então você pode ter uma mistura do sêmen daquele casal que você colocou no aquário com o sêmen de cópulas anteriores. Então você vai ter uma prole toda misturada. Tá? Assim, de uma forma não tão previsível como a gente colocou na minha apresentação. Tá? Então isso tem que ser sempre lembrado quando a gente pensa em cruzamento e reprodução desses animais. Tá certo? Então, perfeito. Aqui eu encerro a minha apresentação com essa belíssima imagem da Denise, uma outra aquarista brasileira. Então, eu queria agradecer a atenção de todos, agradecer também as fotos que foram cedidas para a apresentação. Todas as fotos de ampularídeos, de caramujos da apresentação, são extraídas do nosso site. São fotos cedidas por colegas brasileiros e estrangeiros. E algumas fotos foram retiradas da internet, muitas do Wikipedia, todas estão com referência. Tá certo? E convido todos a visitarem nosso website. É muito fácil, planetainvertebrados.com.br. Existem alguns artigos que tratam exatamente dessa minha apresentação. 2 ou 3 artigos falando de coloração, de genética, de cruzamentos controlados de ampulares. Vai ser bem interessante. Muito obrigado.